Bom dia, vamos para mais uma meditação do dia hoje que se encontra em Mateus, capítulo 17, e que diz assim: a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e o restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra ensina muitas coisas para nós, né? E aqui eu entendo, né, que no início aqui, quando fala que Jesus transfigurou diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então a palavra vem nos ensinar hoje que quando nós temos uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, Ele se revela para nós, né? Ele se revela para nós e se aproxima mais, né? Ele quer intimidade conosco, né? Então isso é maravilhoso. E Ele nos revela coisas que a gente não sabia. Ele nos revela coisas que o mundo lá fora, que as pessoas lá fora não sabem, né? Que a própria palavra fala que, né, que o evangelho é loucura, a gente anda na contramão. E só entende as coisas do Espírito aquele que anda no Espírito, aquele que tem intimidade com o Senhor, né? E para a gente saber dessas coisas, para que o Senhor nos revele tais coisas, né? É preciso a gente ter uma intimidade com Ele. E Ele se agrada quando a gente se aproxima dEle. A palavra fala que quando nós damos um passo para o Senhor, né? Ele dá 2 passos em nossa direção. Ele quer intimidade conosco o tempo todo. Então, Ele transfigurou-se para aqueles discípulos e mostrou algo para eles ali que eles não estavam esperando. Foi de repente. Levou eles para o monte e se transfigurou, né? Para que eles crescem, né? Que naquilo que ele estava falando e naquilo que ia acontecer, que era a crucificação dele. Porque lá na frente fala, né? Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, mais para frente fala que aí quando o Senhor se revela, que eles vê Moisés e vê Elias, né? Eles entenderam errado. Às vezes o Senhor nos revela coisas também, né? Que nós não entendemos da maneira correta como Ele está nos mostrando, como Ele está nos revelando. Então nós, às vezes, entendemos errado. Mas o Senhor depois, quando a gente pergunta para Ele, aí é a hora do diálogo, né? Quando a gente ouve algo do Senhor, a gente
tem a liberdade de perguntar para Ele. Glória a Deus, aleluia. A gente pergunta para Ele e Ele nos responde. O Espírito Santo revela para nós. Jesus é maravilhoso. Então, Ele nos responde sempre. Sempre Ele nos responde. E tira as nossas dúvidas, né? Ele sempre nos esclarece aquilo que nós precisamos saber. Que não é tudo que a gente quer também que o Senhor revela. Ele revela aquilo que a gente precisa saber, né? Para cumprir a nossa jornada. Então, apareceu ali uma nuvem, né? Deus falando: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, né? Escutai-o. Então, Deus está dizendo que é para nós escutar o Senhor Jesus, né? A gente lê a palavra é a voz do Senhor Jesus. Então, é para a gente ouvir, né? Que a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente ouve a palavra, ouve o que o Senhor Jesus nos fala e escuta. Escuta e guardamos dentro dos nossos corações e executamos, né? Para que possamos sempre caminhar com o Senhor. Só que muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor e sentimos medo, né? Porque a palavra fala que eles sentiram aqui grande medo. Mas quando a gente tem medo também, o Senhor se aproxima novamente e Ele fala: levantai-vos e não tenhais medo, né? Então Ele está sempre perto de nós, tirando nossos medos, as nossas inseguranças, né? Nos revelando aquilo que a gente precisa saber. Basta a gente prestar atenção, ser forte e corajoso e confiar no Senhor, né? Então, a gente aprende também que não é tudo que o Senhor revela para nós que nós podemos e devemos contar para outras pessoas. Porque Ele fala aqui embaixo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então, e hoje também é assim, né? Muitas coisas que o Senhor nos revela é para a gente contar, é para a gente compartilhar, para edificar a fé das pessoas, para as pessoas, né, serem edificadas. Mas tem muitas coisas que é particular nossa com o Senhor. Então, essas particular a gente não deve contar, né? Porque às vezes até atrapalha. Então, a gente tem que guardar só para nós. E aqui, mais para frente, ele fala de Elias, né? João, a palavra mostra que João veio e fizeram tudo quanto quiseram com João, né? Prenderam João no cárcere. Por quê? Porque João falou a verdade, né? João disse a verdade e por causa dele dizer a verdade, ele foi preso, ele foi morto, né? Foi degolado. Então, assim, e com nós não é diferente, né? A gente também é perseguido por causa da verdade do Senhor. Quando a gente toma um posicionamento de ficar firme na palavra do Senhor, de sustentar que a gente tem fé no Senhor Jesus Cristo, que a gente segue Ele, obedece Ele, né? Porque muitas das vezes as pessoas lá fora que não creem, né? Elas querem tirar a gente da nossa rota, elas querem mudar o nosso posicionamento. Nós temos que manter firme, temos que ter vigilância e manter firme, para que, então, quando a gente mantém o nosso posicionamento, a gente é perseguido, a gente é humilhado, a gente é maltratado, a gente é preso também, como João foi, não é? Mas o Senhor está conosco, e o Senhor vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele nos guarda e nos protege. Amém? Então, a gente precisa disso, de confiar no Senhor, ter relacionamento com o Senhor, né? Ouvir a voz do Senhor, guardar, né? Aquilo que é para a gente guardar, falar o que é para falar, né? E assim nós estamos seguros, né? E assim o Senhor vai nos conduzindo até o dia da vinda dele, para que possamos morar com Ele na glória, né? Na eternidade. E assim nós cremos, né?
E mais uma vez eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, dê o like, comentem, por favor. Ajudem a fazer o ID do Senhor, porque tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra, tem muitas pessoas precisando, né, de receber uma palavra de cura, uma palavra de fé, uma palavra de libertação, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né, meus irmãos e minhas irmãs. Então, se você assiste esse vídeo até o final, por favor, ajudem a compartilhar, dê o like, não custa nada, aperta o dedinho aí, dê o like, dê o joinha, né? Compartilhem, porque eu creio, eu tenho certeza que sempre tem alguém que você conhece que precisa ouvir uma palavra como esta. Amém? Isso não é para mim, não. É para o Senhor, né? É para a edificação de outras pessoas, para melhorar a vida daqueles que precisam, né? Eu agradeço e fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um dia abençoado para todos.